Bom dia, sexto ano! Vamos agora terminar o livro 2 com o assunto sobre recursos hídricos, o uso e a conservação desses recursos hídricos, a nossa água do planeta, tá bom? Nós vamos entender aqui essa distribuição, água doce, água salgada, vamos entender realmente qual tipo de água está realmente com aquela ameaça de acabar, tá bom? Vamos iniciar com a distribuição da água no planeta, tá bom? Vejam aí essa questão do mapa mundo que está aí ao lado de vocês. Percebam que quem está aí de azul, continente americano, aí grande parte do continente americano de azul, tem lá um pedacinho ali do continente europeu também, vai ter ali na Oceania, lá, certo? Que nós já vimos sobre os continentes, hein? Tá bom? Percebam aí, quem está de azul tem pouca ou nenhuma escassez de água. Ou seja, tem que se preocupar, tem com o uso, mas tem uma grande quantidade de água ainda, certo? As outras cores são países, continentes que sofrem aí o que nós chamamos de pressão hídrica, sofre aquela pressão, opa, vamos ter cuidado para não acabar com a água, tá bom? Beleza aí? Vamos dar um destaque aí para quem está de vermelho, né? Está de vermelho aí essa parte aí do continente africano, é o norte do continente africano, certo? Eu vou chegar aqui para vocês, ó, esse pedacinho aqui de vermelho aqui em cima, certo? O norte do continente africano, né? Tem que ter um cuidado muito grande aí. Aí, Rafael, quem não sofre pressão hídrica, quem não deve se preocupar tanto, que sempre tem que se preocupar? Brasil e Rússia são dois países que no momento não sofrem pressão hídrica, pois eles têm uma grande quantidade de água doce, que é a água que nós utilizamos, tá bom? Beleza aí? Show de bola essa distribuição. A preocupação tem que ser para todos, mas esses dois países, Brasil e Rússia, não sofrem essa pressão hídrica no momento. Nós temos aí a questão da água doce e da água salgada. Grande parte da água que tem no nosso planeta é salgada. Por isso que há uma preocupação que a água doce um dia pode acabar, tá certo? Por como ela pode acabar? Com a degradação da natureza, a degradação dos rios, a poluição da atmosfera, tudo isso faz com que fique aumentando essa questão do índice de escassez, de eliminar, certo? A água doce do planeta. Quando eu tenho um problema com a água doce, o que é que eu faço? Sexto ano, bronca, vou ter que procurar outros recursos para substituir essa água doce. A água salgada. Aí é caro e nem todo mundo pode fazer. O processo de dessalinização. Dessalinização, que nome bonito de falar. Vamos lá? Dessalinização. Eu quero ver todo mundo no grupo mandando um áudio. Dessalinização. Quero ver mesmo. Certo? O processo de dessalinização, eu vou retirar uma grande quantidade de sais dessa água, certo? Dos oceanos, dos mares, para poder ser utilizada. Israel já faz isso. Estados Unidos já tem um processo disso. A Espanha, Portugal, muitos países já estão tentando aí captar essa água, né? Então, não vamos deixar chegar a esse processo. Vamos realmente conservar. Quando eu digo conservar, é que nós vamos utilizar de maneira racional. Se eu falar preservar a água, eu não posso tocar naquela água ali. Então, nós devemos conservar a água, utilizar de maneira racional, de maneira sustentável, para que um dia nós não vamos, para que um dia ninguém vá sofrer com a pressão hídrica, né? A escassez, a falta de água, beleza? E como essa água é desperdiçada, né? Quem utiliza bastante essa água? Eu tenho três setores aí que vão utilizar bastante a água. A indústria, as indústrias, né? O uso doméstico, a população e a agricultura. Quem mais desperdiça e utiliza a água é a agricultura, porque necessita de uma grande quantidade de água para a questão da criação de animais e principalmente no que se refere para a produção de alimentos, pessoal. É preciso muita água para poder irrigar as plantações. E vocês sabem que as plantações são áreas gigantescas, então vai ter que ter muita água aí. Mas há um desperdício de água muito grande. Vocês podem ver que 3% dessa água desperdiçada, beleza, pode achar pouco, mas não é pouco. Não, não, não. Se eu tenho aí 2,5% de água doce no mundo e grande parte dessa água doce está congelada, exatamente, nas geleiras. A água doce, a grande parte da nossa água doce
está congelada. Uma pequena parte são os rios, os lagos, as águas subterrâneas, tá bom? Que nós chamamos de lençóis freáticos, os aquíferos, as grandes rochas porosas que absorvem bastante as águas, principalmente da chuva. Então, tem que ter um uso racional, tem que ter uma conservação, certo? A indústria, ela vai ter 20%, né? Vai estar em segundo como grande utilizadora da água, né? E há um grande desperdício. Não tem como instalar indústria sem ter água. E pior ainda, muitas indústrias não tratam essa água depois que utilizam. Devolvem essa água para os rios com muitos poluentes, com muitos produtos químicos. Então isso já vai afetando aí os rios. A agricultura também. Grande parte da agricultura que utiliza essa água é o agronegócio, o agrobusiness, certo? Aquele comercial que vocês veem aí, o agro é pop, nem o agro não é tão pop assim, hein? Gera emprego, gera renda, show, mas degrada bastante, principalmente quando se refere ao uso da água, tá bom? Então, de que maneira? Utiliza os agrotóxicos e quando tem a irrigação, esse agrotóxico se infiltra no subsolo. E o lençol freático, a água subterrânea, vai estar ali e vai captar todo aquele produto químico. Então vai aí também poluir as águas subterrâneas. E toda essa água, quem utiliza depois? Gente, isso mesmo, certo? Então tem que ter um cuidado muito grande. E 7% da utilização dessa água doce é de uso doméstico. E a população desperdiça 3% desses 7%. Foi por aí. É muita água desperdiçada. Cuidado, sexto ano. Quando for tomar banho, molhou, desligou. Se ensaboou, ligou. Bem rápido, tirou aí o shampoo, tirou o sabonete, desligou. Tá bom? Molhou lá a escova para escovar os dentes, desligou. Tem que ter, certo? Cada um fazendo o seu papel, vocês vão ver que nós não vamos nos preocupar mais na frente. Agora, se continuar desperdiçando, não dá. Quando falta água na cidade, como é que faz? Fica complicado. Sem água não dá para viver, não dá para viver. O ser humano não aguenta ficar muito tempo sem água. E não é nem a questão do banho, né? É a questão de hidratação, tá bom? E eu quero todo mundo perguntando certo? Todo mundo perguntando aos professores o porquê que não devemos desperdiçar água, tá bom? Quero todo mundo perguntando quando tiver aula de Zoom, professor, para aí, só um minutinho, é porque nós não podemos desperdiçar água, tá bom? Mas não digo que foi eu que disse não, viu? Brincadeira, sexto ano, certo? Então preste bem atenção nessa parte que eu estou falando para vocês. Os 3 componentes que mais utilizam a água: agricultura, indústria e uso doméstico à população. E vocês já sabem agora o porquê eles desperdiçam bastante. Tá certo? Então vamos ter o maior cuidado do mundo em relação a isso. Beleza, sexto ano? Por hoje é só. Essa foi bem mais rápida porque trata-se da água. Nós já vimos vários assuntos em relação à água, a hidrografia, certo? Nós vimos os mares, os oceanos, conceito de bacia hidrográfica, os rios brasileiros, como é que eles são, tá bom? Então, para as próximas aulas, nós vamos utilizar agora o livro 3. Show? Sexto ano, o livro 3. A partir dessa aula, para a próxima, na próxima semana, livro 3. Show? Todo mundo com o livro 3. Quem não pegou o livro 3, peça para o papai, peça para a mamãe, certo? Ou o responsável, passa lá na secretaria da escola e pegue o seu livro 3, porque nós vamos iniciar. Recado dado, tá bom? E mais um recadinho aí para vocês. Continue em casa e não desperdice água. Tchau!